Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Sempre tenho o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, com elevado teor de cultura em todos os âmbitos sociais e literários também. Hoje teremos uma literatura muito importante, social, civil e criminal, que vai nos interessar muito daqui para frente, já vem nos interessando, só que tem sido muito pouco praticado. E dentro de alguns meses, eu espero, após as nossas eleições, seja muito praticado. Nós estamos falando de compliance, que ainda é um assunto meio nebuloso, borbulha muitas literaturas por aí, muitos livros informando sobre isso, mas eu trouxe para vocês um mestre. Desculpe o corpo presente, um mestre, uma pessoa que sempre se dedicou a isso, há muito tempo, praticando isso, doutor, professor, mestre Marcos Assi. Antes de passar direto para ele, eu gostaria, se me permite, fica à vontade, um parênteses para pedir para vocês entenderem, entender não, que vocês entendem, mas lembrarem que nas eleições que nós teremos agora em outubro, eleição em outubro, todos nós estamos focados na eleição presidencial. E se vocês me permitem, isso é uma falácia. Quem comanda o nosso país não é o presidente. É aquela camarilha que está lá no Senado e a outra camarilha, que não sei qual das duas é pior, na Câmara Federal. Estes caras é que comandam o país e a nossa vida. E o nosso destino, malversado na maioria das vezes. Portanto, por gentileza, falem com seus amigos, com as pessoas que trabalham para vocês ou com vocês. Cuidado, isso é um engodo. A eleição não é presidencial, isso é uma fachada. Nós precisamos entender e pensar em quem votar. Deputado federal e senador, o resto é resto, literalmente. Quase. Ok? Vocês me perdoem, você também me perdoe, mas eu acho que isso é de extrema importância. Concordo, grau, gênero e número. Você vota no representante, mas quem escreve a lei está lá no Congresso. É claro. E depois, como vivemos numa democracia, nós vamos ter que engolir esses caras por mais 4 anos, alguns estão lá há mais de 20. Fazendo, inclusive, a sua própria família. Exatamente. Mestre Marcos, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sei que você está correndo, porque hoje à noite é o grande dia do lançamento. Aliás, eu te agradeço a primazia de estar aqui lançando um livro. Você é o primeiro, né? Ó, estreou de vez. E, embora nós tenhamos conversado já há muito tempo para você vir ao programa, né? Puxa vida. Deixa eu apresentar para vocês o professor mestre professor Marcos Assi, que apesar de jovem aí, possui uma carreira exemplar na área administrativa, no qual é reconhecido, muito importante isso, nacional e internacionalmente. Trouxe ao mundo um livro que é fácil de ler, apesar de toda a sua profundidade e importância. Compliance, como implementar, pela editora Trevisan. Mais uma vez, mestre, muito obrigado mesmo. Eu agradeço porque, assim, na realidade, né, já são mais de 16 anos, eu comecei a falar sobre isso quando aqui quase ninguém falava, foi logo após até hoje é quase desconhecido, né? 11 de setembro, comecei a falar sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 11 de setembro, emblemático. Exatamente, por causa do terrorismo, quando o mundo todo ficou naquela loucura. E aí o pessoal lembrou que existia uma lei no Brasil que falava sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que era de 98. Nós tivemos o evento de 11 de setembro de 2001. E aí lembrou-se que já existia uma legislação no Brasil para isso. Como o mundo todo começou a cobrar, eu já trabalhava em instituição financeira, até num banco árabe, né, que já era complicado com isso. Eles eram paranoicos com relação a isso, porque eles tinham que demonstrar para o mundo todo que quem cometeu aquilo eram outros, né? Outras pessoas que achavam que todo árabe é terrorista, né? Aí, pelo amor de Deus. Viram um estigma. Exatamente. Eles tinham problemas quando chegavam nos Estados Unidos, porque tinha a subsidiária lá, eles ficavam 2, 3 horas no aeroporto para sair de lá, para saber o que estava fazendo, por que estava.
Sabe? Umas coisas assim que virou aquele inferno. É neurose, né? Virou uma Sim. neurose. E aí começamos a trabalhar com isso. Eu acho até engraçado que quando eu trabalhava na controladoria do banco, minha formação em contabilidade, né? E aí eles me transferiram para a auditoria interna. Eu, não, porque agora o banco vai implementar isso, eu quero que você ajude e tal, né? Eu falei assim, controles internos e compliance. Eu falei, controles internos, eu falei assim, pô, que beleza. Controles internos eu sei que eu sou da contabilidade. Mas compliance, eu achei que era um croissant com chocolate, uma coisa assim, com a goiabada, né? Era muito mais palatável. Pô, é melhor, né? Quando eu descobri o que era, eu falei assim, ai, minha mãe, agora eu vou ter que mexer com vaidades. E arrumar inimigos, né? Literalmente. Porque você tem que mudar o jeito de fazer o negócio. Então, e aí eu já venho há bastante tempo. E aí, quando eu fui fazer o mestrado em 2008, alguns amigos do mestrado me incentivaram, escreve um livro sobre controles internos, que você conhece isso. Aí foi o de controles internos, depois veio o de risco, aí depois veio o gestão de compliance. Aí eu publiquei a minha dissertação, que é controles internos e contábeis na gestão de tesouraria, falando sobre lavagem de dinheiro, fraude. E aí depois publiquei um de governança, risco e compliance. E aí recebi o convite da Trevisan para publicar esse livro, até pelo próprio Antoninho Marmo. É o sexto livro. Sexto livro. Estou ruim de conta. Não, fica tranquilo. Eu também tem hora que eu falo assim, o quinto é o sexto, né? Então eu fico também, né? Me chamaram outro dia no evento de Paulo Coelho do GRC. Aí eu falei assim, agora eu estou insuportável, quem me aguenta, né? Não, eu acho que você é bem melhor. Não, com certeza. Mas tudo bem. E aí a gente começou a falar sobre isso e o próprio Antoninho Marmo, revisando umas conversas com ele, falou assim, eu quero que você escreva um livro do teu jeito. Sem rebuscar palavras, sim, simplicidade, que até você... Qualquer pessoa entende. Você recebeu o livro, né? Sim, e fez até o comentário na sua coluna que eu passei pro pessoal, eu falei assim, agora eu estou me sentindo muito doido, né? Porque assim, essa é a questão que eu faço, né? Eu uso muito como um mantra B do Venerável. Os 3 segredos do fracasso. Como que é? Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e se ignorar o que não se sabe. Aí eu brinquei outro dia numa palestra assim, ensinar o que eu sei, fico tão tranquilo, mas eu fui querer ensinar conduta e ética, agora eu não consigo fazer as coisas erradas, porque eu tenho que praticar aquilo que eu faço. É o que se espera de quem ensina. E quando eu não sei, eu tenho humildade suficiente para falar assim, eu não faço a mínima ideia que esses são os 3 segredos do fracasso. Não praticar isso. Então eu uso muito isso até com alunos, assim, gente, a gente não sabe tudo, tem que procurar, eu não conheço todo mundo, mas eu conheço quem conhece. Sim. É uma das coisas que eu falo assim, olha, você não precisa conhecer tudo, mas tem que estar próximo de pessoas que possam te agregar. E aí Esse é eu o segredo sempre dos grandes vencedores, né? Exatamente. Até nesse livro, eu convidei a Roberta Volpato, que é lá de Santa Catarina, uma pessoa que eu acabei criando uma amizade. Você menciona muito ela. Né? É porque ela me ajudou a escrever a parte a questão de anticorrupção, que ela é especialista em auditoria de antissuborno, da ISO 37001, e a parte de cooperativa médica, que é o que ela atende. Eu atendo cooperativa de crédito. Então nós fizemos um mix entre cooperativismo e mostrando essas questões de cooperativa, que é um ramo que está crescendo muito no Brasil e precisa muito de compliance, por quê? Você tem várias pessoas a cada mandato substituindo, porque o modelo é da empresa. As pessoas vêm e vão e o compliance tem que estar onde? Na empresa. Ele é burocratizante, não? Se fizer errado, sim. Que é isso que eu ensino para as pessoas. Mapeie o processo, entenda o que faz. Primeiro para depois escrever. Porque as pessoas querem pegar a lei e colocar para dentro da empresa, às vezes ela não tem tamanho, ela não tem porte e não tem condição de atender aquilo. Esse é o principal erro que eu vejo as pessoas quererem fazer alguma coisa. A lei mandou fazer, mas eu tenho condições de fazer? Dá para fazer? Mas inclusive, uma das perguntas que eu tenho aqui para te fazer. Nós estamos... Fica à vontade. O compliance, eu vi, e pelo que eu li no teu livro, o pouco que eu conhecia, você veio para esclarecer efetivamente. Foi muito bom mesmo. Ele serve para quem quer ser honesto, para quem quer dirigir a empresa honestamente. Exatamente. Então, por que tem que ser uma empresa grande? Porque qualquer empresa pode aplicar aquilo lá. Qualquer uma pode aplicar. E quando eu falo aquilo lá, você me perdoe, é aquilo lá mesmo. Aquilo lá mesmo. Mas não é um desrespeito. Não, mas é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que estão envolvidas na gestão, se
forem pautadas por aqueles princípios que não são teus, você só esclareceu. Aí você tem um lance de lei, Sim. conceitos, preceitos e vai por aí. Nós vamos ficar no melhor dos mundos, literalmente. Vai ganhar todo mundo. O administrador, o sócio que não aparece, Sim. o sócio societário, o sócio que faz, o sócio e os fornecedores. A impressão que dá é que é igual algumas religiões se propõem, eu vou solucionar os problemas do mundo. O que falta, efetivamente, para pequena, média, grande empresa se pautarem por esses preceitos que você tão bem definiu? Eu digo que a questão do compliance, a primeira coisa é a proteção da empresa. Ela se proteger, porque ela coloca pessoas para representá-la. Então, se ela não determinar quais são as suas regras de negócio, como se funciona o teu interno, sabe? Então, por exemplo, todo lugar que eu falo, não importa o tamanho. A minha empresa é uma empresa pequena, que tem lá 2 sócios, 2 associados e alguns consultores que prestam serviço para a gente. Eu tenho um termo de conduta e ética, determinando o que a pessoa tem que fazer, porque ela me representa no meu cliente, ela me representa fora da empresa. Então, independente do tamanho da empresa, ela tem que ter um código de conduta e ética determinando o que ela entende pelos objetivos da empresa, a missão, o que é permitido, o que não é. Assim, para determinar uma linha de raciocínio dela. Por quê? Hoje, com essas questões do acordo de leniência, que veio depois dessa questão da corrupção e lavagem de dinheiro, a empresa tem que ter um código de conduta e ética, políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, de corrupção, ela tem que ter treinamento para os funcionários e os procedimentos principais deles identificados. O que as pessoas fazem, quem que faz, quem é que aprova, quem que autoriza, todas as questões. Por quê? Se algum funcionário fizer alguma coisa errada, prejudicar a empresa ou prejudicar um cliente ou um fornecedor, a empresa ela terá por obrigação sanear esse dano causado. Só que, se ela tiver as políticas de conduta e ética, as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude e treinamento para essas pessoas, eles assinarem que tem ciência daquilo, a empresa honra com a parte financeira, mas quem será utilizado na justiça será o CPF da pessoa que causou o dano. Punido, vamos chamar o Vai ser o punido. Então a empresa, ela continua com a sua operação, mas a pessoa que causou o dano... Elimina o cancro que se formou ali. Exatamente. E aí o que acontece? Agora, o problema maior é quando o corpo diretivo, alta administração, é parte integrante do processo. Que aí é uma das coisas que eu começo a comentar, porque agora tem muitas das empreiteiras, nem vou citar nomes, muitas delas contrataram um monte de agentes de compliance. Falei assim, não adianta ter 120, 200, não é a quantidade. É como a empresa trabalha o teu compliance. Como que ela... Aí eu falei uma vez num treinamento, falei assim, me fala em uma palavra, o que significa ética. Aí todo mundo olhou pra minha cara. É igual felicidade, né? Ninguém sabe definir. Isso, eu falei assim, honestidade. Foi a primeira que me veio à mente. Honestidade, porque se a pessoa for honesta, ela não vai fazer aquilo que você não quer dela. Porque eu falei que ética é aquilo que eu faço quando as pessoas estão vendo. E caráter é aquilo que eu demonstro quando ninguém está vendo. Perfeito. Igual o uso da água, né? Tem um amigo aqui, fecha a torneira e tal, mas quando ele não está, eu abro a torneira e fica ligado. Então... Aberto aqui, ligado, aberto. É uma das coisas que eu tenho falado sobre a questão da burocratização. Não, porque o compliance vai burocratizar. Sim, se você não souber escrever a regra... Mas não corre o risco. Agora eu estou sendo você preconceituoso. Fica à vontade. No píncaro dos meus 71 eu vi muita bobagem. Não corre o risco de uma empresa, pequena, média ou grande, qualquer que seja, formalizar umas regras de compliance só para servir como cenário e depois levantando o tapete você vê que está tudo ali. Quem é que controla isso? Ah, você falou que fez isso, mas quem é que vai lá na empresa para saber? Ah, o meu consultor, mas quem é o teu consultor? É meu primo. Pô, acabou. Eu vou tirar o veneno aqui. Não, eu já tirei o meu, já joguei aqui. Eu vou tirar aqui porque eu não quero engolir esse veneno que eu vou falar agora. Infelizmente, ainda tem empresas que estão fazendo para, como a gente diz, para inglês. Não sou só preconceituoso. Não. É aquele modelo Vampeta e Flamengo. Eu finjo que jogo e o Flamengo finge que me paga. Exato. Então, às vezes, essa questão que eu tenho cobrado você ri, mas
Às vezes você chega no Não é só o lugar... Vampeta, coitado do Vampeta, tem alguns jogadores da mesma coisa. Não, tem uns que, né? Que ainda estou enganando bem. O pior é que alguns times pagam, e o cara não joga, mas o time paga. E aí, o que eu tenho orientado muito, né? Assim, você tem que só fazer aquilo que realmente você consegue explicar que você faz. Não escreva aquilo que eu não consigo justificar. Ou fazer. Exatamente. Como que eu monitoro? Como que eu sei que a pessoa... Eu coloco lá no meu código de conduta e ética que eu não posso receber nenhum tipo de prêmio, de brinde, de nada. Aí, o cara vai lá no cliente ou no fornecedor, ele dá um prêmio pro cara, né? E aí? O cara, ele deveria, pelas regras da empresa, trazer para a empresa, entrega no RH, quando tiver um evento, ela sorteia. O que impede ele colocar no porta-mala do carro dele e levar para casa dele o presente? Quem que vai saber que ele fez? É um lance pessoal, né? Então, a questão do compliance, ele está muito mais arraigado, que é o que você falou na sua abertura do programa hoje. Eu nem lembro mais. Vai falar. Sobre os deputados e senadores. Ah, tá. Não adianta. Eu falei outro dia para um cliente meu, nós implementamos lá normas e procedimentos. Ele falou assim, agora eu tenho um programa de integridade. Eu falei assim, você sabe que não? Como não? Eu falei assim, então, deixa eu te explicar. O senhor deve ser daqueles que compra aquela Bíblia bonita, com aquelas páginas douradas, e abre na porta da sala da tua casa e põe lá no Salmo 114. E fala assim, quando a coisa ruim entrar, ele vai lá ao Salmo e vai embora. Assim que funciona, eu falei, não, o senhor tem que ler a Bíblia e praticar. Agora eu vou trazer para o teu negócio. Não adianta escrever políticas e procedimentos, tem que fazer as pessoas lerem e seguirem. E o senhor Quem está ao teu redor, né, inclusive. Porque justamente é o lance do fornecedor. Desculpe se eu estou penetrando na tua seara. Vem embora. Mas é o seguinte, eu tenho a minha política, mas é de bom alvitre que todos aqueles que permeiam a minha atividade, que se comunicam comigo, seja social ou comercialmente, saibam que eu vou praticar isso. E se alguém pisar na bola, que venha me avisar. Exatamente. É por aí, não é? É nessa linha mesmo, porque, na realidade, nós estamos lidando com pessoas, seres humanos. Sim. Aí é o lance de cultura, do primário e tal. Por isso que, em 2018, né, a Massa Consultoria implementou o slogan Gerenciando Condutas, Aprimorando Posturas. Tanto que, se me não falha a memória, na minha coluna eu pedi que as escolas ensinassem isso. Sim. Foi isso? Sim. Eu vou escrevendo, depois eu esqueço que eu escrevo. Eu também estou igualzinho. E não é velhice, não, é que vai embora mesmo. Implementar isso nas disciplinas, Básicas. Respeitar. Básicas. Sim. Isso é educação. Eu vou falar uma coisa aqui que algumas pessoas que vão assistir não vão saber. Eu sou da época da educação moral e cívica na escola. Bem-vindo ao clube. Que ela ensinava e olha que você é era. bem mais novo do que eu, né? Você também Mas recebeu. Eu tive isso. Educação moral e cívica, que era respeitar as regras. Como são feitas as regras, como que o Congresso trabalhava, como que funcionava isso, como que a legislação tinha que ser seguida. E é uma coisa que a gente fala assim, as pessoas precisam mudar o jeito de querer sempre levar vantagem com tudo, né? E eu tenho falado para todo mundo, se todo mundo fizer a sua parte bem feita, uma hora você vai ter uma linha de produção com coisas bem realizadas. O todo se beneficia, sim, né? O todo se beneficia. Que eu acho que é o grande, é a grande mira que a gente tem que ter. Até porque, por exemplo, compliance surgiu desde quando? Desde os anos 60, mas nos Estados Unidos, com as empresas de capital aberto. Você havia me dito isso e eu fiquei perplexo. Mercado aberto já lá, na época das ações e tal. E aí, já existia oficial de compliance naquela época. O que é oficial de compliance? É o cara que é o responsável pelo departamento, onde que vai colocar as regras. Eu até... Tipo o RH? Assim? Não, o RH é uma parte. O RH é parte integrante. O jurídico é parte integrante. Isso tudo está no teu livro? Está tudo no livro. Agora, vamos falar do teu livro específico, que aí a gente amplia esse leque. Okay. O que o leitor, comerciante, industrial, administrador, ou o próprio leigo, sim, leigo que eu digo, a pessoa que é empregado, sim, que é colaborador, agora o termo é colaborador. São dois nomes que às vezes eu tenho, colaborador e funcionário. Porque às vezes o cara é colaborador, mas não colabora. O cara é funcionário, às vezes não funciona. Então tem algum problema aí nessa palavra. Mas recebe um salário. Recebe então salário. É um assalariado, ponto. Vamos lá. Resolvemos a questão. Então, quer dizer pra você, vamos perder a amizade, não vamos perder a piada. Numa boa. Numa boa. Então, eu quero que você faça a gentileza de explicar para nós
passo a passo, rapidamente, que o nosso tempo, infelizmente, está se não tem esvaindo. O que é que o pobre do leitor vai encontrar no teu livro? Vamos fazer o seguinte, uma lanchonete. O cara Perfeito. abriu uma lanchonete. O que ele vai ter de regras de compliance para ser seguidas? Contabilidade, que ele precisa ter. Tributário, que ele recolheu os impostos. Se ele tiver funcionário CLT. Certo. Bom, beleza. Isso ele já tem que estar embutido no startup que ele fez lá da lanchonete dele. Ele Isso já são sabe. regras, ele tem regras a serem seguidas. Obrigatório, Isso obrigatório. é estar em conformidade com as regras, com os padrões. E aí, com o tempo, ele vai crescendo. Ah, agora eu tenho uma cadeia de fornecedores, então você tem que colocar regra para o seu fornecedor. Como que funciona, os horários de entrega. Qualidade do produto, parará. Tudo. Ele vai mudando isso, aí começa a ter os riscos. Porque ele já abriu outra lanchonete e tem outra pessoa tomando conta. Então ele tem que ter monitoramento do que está fazendo. Ele vai crescendo e vai criando regras para ter o negócio na mão. E aí você cria os teus procedimentos de trabalho com o teu padrão da tua empresa. Lógico, aí você tem funcionários, tem que ter um código de conduta e ética, de como que ele vai tratar um cliente, com rede social, que hoje é um inferno para todo mundo, se não souber usar. E se você não vive nesse inferno? Eu fui numa lanchonete outro dia, estava assim, os nossos funcionários estão proibidos de usar o celular enquanto trabalha. Mas aquilo é para o cliente? Não. É para o próprio funcionário, quando vê aquilo, ele está proibido. Porque imagina, o garçom, você espera um minutinho que eu estou mandando no WhatsApp? Eu Não já dá. passei por isso, tá? Eu sei. Já Então passei já tem por regras para isso. Já passei por isso. E tipo assim, de ironizar, falar, desculpa te incomodar, hein? Mas eu preciso disso. Mais Já ou menos passei assim, por mais isso. ou menos isso. Então, mudou. Então você tem que colocar regras de que ele pode postar na rede social, tomar cuidados. Então é o principal, Não é educar. vender o cara mascando chiclete. Porque a função primordial a função... Chamar o cara de meu Ah, amor ou meu amor? Tem uma empresa que criou uma política de roupas que podem ser utilizadas para evitar que as pessoas extrapolem na roupa. O que é um sapatênis, o que é Isso uma calça. não dá um lance, não dá uma ação trabalhista, não? Por isso que o jurídico é parte integrante aos advogados de plantão. Sem vocês nós não somos nada, tá? Ó, olha aqui Temos pra um mim. juiz na coxia, hein? Uxa, meu habeas corpus preventivo tá liberado. Na verdade, assim, o jurídico, eu falo que o jurídico ele tem que estar junto com o compliance, por quê? Eu não faço nada societário sem passar pelo jurídico. Eu não faço contrato sem o jurídico. Perfeito. Eu não faço contencioso sem o jurídico. Qualquer questão que for ser tratada, questão legal, o jurídico tem que fazer parte disso. Perfeito. Então, ele já é parte integrante do compliance. É que eu tenho falado para muitos, porque o que eu tenho colocado pessoas para o compliance? Pessoas que entendam do operacional, que entendam que existe contabilidade, que existe tributário, que existe TI, que existe o negócio, que existem pessoas. O RH também é parte integrante disso. Lugares que você tem uma pessoa de compliance, o que ele vai fazer? Sozinho nada. Eu crio comitês. Coloco os principais gestores da empresa para participar disso, que a decisão seja colegiada. Que todo mundo defenda a empresa. Desculpe te interromper. Isso ainda não é obrigatório. Não. Haverá um momento que isso será obrigatório, não? Na realidade, isso é uma melhor prática que a gente vem adotando já há algum tempo para poder facilitar esse entendimento, né? Óbvio, tem empresas que já fazem isso com maestria. Semana passada eu estava dando treinamento de auditoria de controles internos, riscos e compliance para conselhos de administração de uma cooperativa. Nesses meus 16 anos que eu trabalho com esse treinamento, é a primeira vez que eu dou um treinamento para conselheiros que eles tinham acabado de assumir, faz 2 meses. Eles estavam fazendo um treinamento do que eles deveriam cobrar da área de gestão. E coincidentemente, o pessoal da gestão dessa cooperativa já tinha treinamento comigo. E eu falei assim, ô professor, já está aqui? Eu falei assim, você vai dar treinamento o quê? Para o conselho de administração. Sobre o quê? O assunto controle. Nossa vida vai ser um inferno. Eu falei assim, eu acho que vai. Porque o senhor vai colocar o que eles têm que pedir, né? Exatamente. Então, você vê que tem Tirou empresas... a zona de conforto. Exato. E tem empresas, assim, que já estão engajadas com essa questão da mudança do que tem que cobrar das pessoas, né? Porque, assim, se eu não cobrar mudança de postura, pode implementar as melhores políticas do mundo, que não vai resolver. É um lance de cultura, literalmente. Eu até brinco, às vezes, nas palestras, assim, quem foi o primeiro agente compliance que surgiu no mundo? Pessoal, não sei. Na realidade, foi Moisés, que foi lá, levou o pessoal, primeiro ele foi gerente de logística, né, que tirou o pessoal do Antigo Egito, levou para a Terra Prometida e abriu o mar.
É bom na logística para dar, né? Muito. Atravessou. Literalmente chegou lá, mágico. Né? chegou lá e falou, agora eu quero que você vai direcionar o meu povo. Aí Deus, que era dono de tudo isso, chamou ele e falou assim, ó, agora você é meu agente de conformidade. Vou te dar os 10 mandamentos, você vai descer e mandar o povo seguir. E Moisés desceu com os 10 mandamentos, leu e falou assim, a partir de agora temos que seguir. Como é que é? Derreteu o bezerro de ouro. Já falou, olha só, saiu um pouquinho, você já virou bagunça de novo. Aí passou alguns anos, veio Jesus Cristo, já com o modelo de governança corporativa, que a primeira reunião de conselho que a gente tem noção é a Santa Ceia. Que teve reunião de conselho de administração. Né, que eu falo para todo mundo que os apóstolos se transformaram em conselheiros. E teve até informação privilegiada que um dos conselheiros levou a informação para fora. Teve o insider trading, que o pessoal fala muito. E aí Jesus... Até foi pago, né? Sim, foi tem remunerado. o valor de cada valor da ação. Já teve propina já. Valor da ação. Tinha que ter um antissuborno naquela época também. E aí, Jesus, né, com aquela experiência toda, falou assim, gente, ó, o principal investidor disso aqui é meu pai, é Deus. E nós vamos mudar os 10 mandamentos. Agora serão 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí eu faço a pergunta, se o povo não respeita a lei de Deus, aquilo que está na sua intranet como código de conduta e ética serve para quê? Para atender a auditoria ou o órgão regulador. Esse é o princípio básico que eu falo do compliance. Seguir as regras, fazer que as regras sejam seguidas, ser honesto. Sabe? Eu acho que no lance de seguir as regras, eu acho que o fundamental nesse jogo é você explicar direitinho como são as regras e para que elas servem. E senão fica um negócio esparso. O que eu faço geralmente com as pessoas? Ele sabe o que ele está fazendo? Uhum. Por que ele faz? Qual que é a importância dele na engrenagem? Aí, você tirou daqui a importância dele no jogo. Ele tem que entender para que ele faz. Porque às vezes eu pergunto, quando mapeio o processo, assim, o que você faz? Eu ajudo ele. E ele me ajuda. Olha que beleza, tem trabalho em equipe. Eu falo assim, mas qual é o nome do teu processo? Não sei. Às vezes a pessoa trabalha na empresa e não sabe o que a empresa faz. E é bom que vocês saibam que o que ele está dizendo não é um mero exemplo. Isso acontece cotidianamente. É o tempo todo. Não é um mero exemplo. Não. É uma ocorrência diária. Teve né? um funcionário que fez um negócio errado, eu perguntei para ele, mas você não pensou que estava errado? Ó, meu chefe disse assim, que eu sou pago para fazer, não para pensar. Nossa, eu ouvia isso quando era criança, ainda existe isso? Eu falei, Deus é pai agora. Ainda existe isso? Existe. Tem uns que... Você falou em palestras e tal, provavelmente na vinheta vai aparecer o teu site, as pessoas que precisam dos teus ensinamentos. Tem lá como fazer o contato, lá na massiconsultoria.com.br. Fala assim, ó, eu preciso dessa pessoa aqui para vir mudar a cabeça das minhas pessoas. E a gente dá um jeito. Uma vez um conselheiro falou assim, sabe o que eu odeio na sua palestra? Eu falei assim, o quê? Você entra na mente da gente. Você coloca coisa do cotidiano, a gente se enquadra nisso, aí depois a gente se vê obrigado a fazer. Eu falei assim, opa! É isso aí, né? Temos um Sherlock Holmes de plantão. É para isso que é a palestra, para mudar a disseminação de cultura. O que as pessoas acham que falam isso, eu particularmente já presenciei isso, infelizmente. Tem certas palestras que você não sabe a que veio. Você ouve uma piadinha ou outra que é absolutamente necessário e tal, tarará, mas às vezes você fica lá 1h30, 2, e você sai tão vazio quanto entrou. É a falta da profundidade, que É tem pessoa que não fala como fazer. Né? É um absurdo isso, porque e gasta-se uma grana, a empresa pagou e tal, o tempo que você não contabilizou ali e tal, e para mim não reflui em coisa alguma. Pô. E para mim me facilita, porque como eu tenho minha base em contabilidade, eu fui contador, fui controller de instituição financeira, aí depois me tornei auditor, aí depois me tornei controles internos, compliance e risco, e hoje eu tem certas empresas que eu faço revisão até do estatuto societário. Sim, porque você olha o tabuleiro de cima, né? E em alguns lugares... Você vê o jogo todo como em tá, alguns né? lugares, o presidente do conselho me chama para destituir conselheiro, porque como é amigo dele, manda o consultor, né? Porque se tiver que bater em alguém, bate no consultor. Aí vai lá o ACE, né? Então, você é pago e bem pago para isso, diga-se de de passagem. vez em quando tem essas questões, Bom, meu caro, infelizmente o nosso time já... Eu imagino. Eu vou te liberar, imagino. se você está indo já para Trevisan, que, aliás, dê um abraço no Toninho. Até aproveitando que uma pessoa fantástica, com você. um empreendedor maravilhoso. O nome do livro,
Compliance como implementar foi dado pelo próprio Antoninho Marmo Trevisan. Orgulhe-se disso. Porque ele falou assim, é o ACE que está fazendo? Põe aí como implementar, porque ele se conhece. Isso que eu chamo de livre e espontânea pressão. Né? Mais ou menos isso só. Você escreve que eu dou o nome. Eu falei, tá bom, você mesmo viu, né? Antes de terminar contigo, deixa eu agradecer ao nosso pessoal técnico, que sem eles nós não estaríamos aí permeando em todos os vídeos e maquinetas que esse pessoal possui. Está no carro, está assistindo a gente, felizmente. Né? Graças a Deus. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, literalmente, abre as portas do universo lusófono para a gente, que dá uma audiência muito grande e, acima de tudo, muito gabaritada, que é o que a gente pretende nesses 12 anos de trajetória. E meus livros já estão em Portugal também, tá? Olha só. Na Amazon. Então, olha, Amazon Portugal. Bom, a Amazon você está no mundo todo, né? Não é só mas lá em Portugal, porque por causa da língua por portuguesa, causa do idioma, né? facilita muito, né? E você pretende traduzi-lo para outros idiomas? Já tem pessoas aqui que me procuraram para traduzir para o espanhol, Perfeito. para poder fazer isso. Eu acho que tem um cabedal muito forte para isso. Eu já dei treinamento para o Banco Central de Angola sobre compliance, controles internos e risco. Por isso que eles faliram? Não. Não, ainda não. Isso... Foi depois. Não, só para derrubar, mas Então, não derruba fazer. Foi depois. Depois da quebrada eu entrei. Não, justamente, não, porque eles falaram porque não seguiram o que eu falei, obviamente. A gente orienta, né? A gente dá o caminho, né? Meu medo é levantar a placa, eu te avisei, eu já sabia. Eu não te avisei? Então. Deixa eu falar, que coisa. E agradecer também à jornalista Natália Fernandes, que fez esta ponte muito boa e muito útil entre nós. Eu agradeço muito a Natália. Quem precisar de assessoria de comunicação, natalia@zarucomunicacão.com.br ou nos telefones em São Paulo, 11 2157 0005, 5000 ao contrário. Meu caro, muitíssimo obrigado por ter vindo nesse sufoco todo. Não, tranquilo, poder falar sobre o assunto para mim, tranquilo. São 6 livros que você já editou. 6 livros. Que venha o 7º, 8º, 9º, 10º, que não pare por aí. Com certeza serão todos fluidos e benéficos como este que você acaba de editar. Portas abertas e janelas idem para os teus interesses. Eu agradeço. Fique sempre à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, é bom poder externar, né, um pouco. Como eu não tenho, meus filhos não querem seguir, eu falei assim, então eu vou escrever os livros. E as pessoas para mim um dia falaram assim, não é que aquele rapaz serviu para alguma coisa, né? Aí, vamos viver de direito autoral. Eu toco barco, mas né? você tem muito talento para quem? Porque se ganha com livro, melhor não tocar nesse assunto, não. Só vou começar a dar tristeza. Mas vale a pena. Pessoal, obrigado pela companhia, presença, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.